o ex-presidente Jair Bolsonaro levou um terceiro pacote de joias dadas pelo governo da Arábia Saudita depois de deixar o mandato no fim do ano passado. Isso além do conjunto devolvido e daquele outro apreendido pela Receita Federal. Informação que está no jornal O Estado de São Paulo. O estojo inclui um relógio da marca Rolex, de ouro branco e cravejado de diamantes, além de uma caneta da marca Chopard, com pedras incrustadas, um par de abotoaduras, um anel e uma espécie de rosário árabe. Os itens são avaliados em pelo menos R$500 mil. Só o relógio é encontrado na internet por R$370 mil. Diferentemente das outras lojas, o conjunto teria sido recebido, ou das outras joias, o conjunto teria sido recebido em mãos pelo próprio ex-presidente durante uma viagem a Doha, no Catar, e Riad, na Arábia Saudita, em outubro de 2019. De acordo com o Estadão, Bolsonaro voltou com as peças e deu ordens para que os itens fossem incluídos no acervo privado, o que foi feito em novembro de 2019 pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência. O formulário aponta, inclusive, que não houve intermediário no trâmite. E uma segunda pergunta questiona se o presente foi visualizado pelo presidente. A resposta ali é sim, nesse formulário. As joias permaneceram no acervo privado até junho do ano passado, quando Bolsonaro deu novas ordens para ter o conjunto em suas mãos, o que foi feito no dia 8 do mesmo mês. Na semana passada, depois de uma decisão do Tribunal de Contas da União, o ex-presidente entregou em uma caixa e uma agência da Caixa Econômica Federal o outro conjunto de joias masculinas que havia sido trazido ilegalmente da Arábia Saudita por uma comitiva do Ministério de Minas e Energia. O estojo feminino, aquele lá avaliado em mais de R$16 milhões, esse continua retido pela Receita Federal. Sobre as novas denúncias, Bolsonaro ainda não se pronunciou. Às vezes o humor é a crítica mais eficaz, né? Nosso presidente José Simão ontem chamou atenção para o fato de que incorporado ao acervo pessoal é o novo peguei para mim. Porque no final das contas é isso, é alguém se apropriando de algo que pertence ao Estado brasileiro, né? Estamos falando aqui de um caso claro de peculato que se coloca ali sob o guarda-chuva do que a gente entende por corrupção. Como são generosos esses árabes, né? E como são generosos com países com quem eles não têm tantos negócios assim. Porque quando a gente pega todos os presentes que foram dados a presidentes americanos, aí sim, a gente está falando de negócios na casa dos trilhões de dólares, talvez, em petróleo que vai de um lado para o outro, em armas que vão do outro lado para um. A gente está falando de uma negociação monstruosa, maior que o PIB do Brasil. Não obstante todos os presentes dados pelos sauditas a presidentes americanos e primeiras-damas americanas nos últimos 20 anos, dão um pouco mais que 60% a mais do que essas 3 caixas que foram entregues à família de Bolsonaro. Que estranho, né? Mais estranho ainda, nada disso aconteceu com publicidade, nada disso aconteceu sob os holofotes, não foi fotografado, não foi filmado. O árabe tem como traço a generosidade. Você vai numa casa árabe legítima, os caras, mesmo que estejam passando dificuldades, vão te oferecer um banquete, uma comida ali que a quantidade de pessoas na mesa não vai dar conta. E eles gostam, têm por hábito, é um traço cultural também, exibir os presentes que dão. Não os sauditas. É tudo ali meio na surdina, né? Vem cá, pega essa caixa aqui. Ó, pra você. Ó, essa aqui. Coloca aí na mala. É pra primeira dama. Entrega lá, vai. E ninguém fica sabendo. É tudo muito esquisito. Quantas caixas mais existem? Quantas outras? Porque vamos combinar, né? É difícil alguém de uma comitiva presidencial separado pela alfândega. Tem gente lá com passaporte diplomático, né? Vocês já devem ter visto o... Oh, meu Deus do céu. Aquele filme do Godard. O charme, grande charme, pequeno charme da burguesia. Como é que chama mesmo? Em que os diplomatas se aproveitavam do seu passaporte diplomático, eles lá que estavam sempre prontos para criticar, né? A corrupção e coisa e tal, e o que tem de errado desse mundo, iam lá e utilizavam o passaporte diplomático. Me ajuda aí, Sheila. O discreto charme da burguesia. Discreto charme da burguesia, isso aí. Oh, meu Deus do céu.
e aproveitava o passaporte diplomático para levar uns pacotes do tamanho de um tijolo de cocaína, que eles calmamente distribuíam entre os seus. Então tem gente que usa o passaporte diplomático para passar qualquer coisa. Quantas outras caixas, quantos outros presentes passaram? Do que a gente está falando aqui? E por que o presidente se sente à vontade para não se pronunciar a respeito desse assunto? Tenho a impressão que essa história não acabou, aliás, tenho certeza que essa história não acabou, só me pergunto quanto mais a gente vai descobrir de presentes que foram subtraídos do Estado brasileiro e incorporados ao acervo pessoal de alguém.